E bora para mais um vídeo do canal do Seu Madruga do Verdão, torcedor. E dia, sabadão, de choque rei. E não é qualquer choque rei, é a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos conversar muito sobre esse jogo, possível escalação do Palmeiras, toda a pressão que a diretoria do São Paulo tá fazendo pela arbitragem, já estão colocando fralda aí. E eu quero que você participe dessa resenha comigo, mas antes, se você curte os meus vídeos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like que vai ajudar muito esse canal crescer para eu produzir mais conteúdos para vocês sobre o Verdão. E bora pro vídeo. E hoje, nesse sabadão, é dia de Brasileirão e dia de choque rei. Palmeiras encara o São Paulo no Morumbi às 9 horas e o Palmeiras totalmente focado em continuar nessa liderança e manter os 11 jogos de invencibilidade contra o time do São Paulo. Lembrando que, além de tudo, foram 2 anos consecutivos eliminando o São Paulo do Campeonato Paulista. E tudo que envolve esse jogo, toda a polêmica que se cria, que não existe. Todos os times têm polêmica, a arbitragem é horrível para todos os times, mas quando se trata do Palmeiras, a mídia e todo mundo faz um barulho maior. Palmeiras que teve grande evolução no seu futebol e cria aquela dúvida, será que Vitor Roque vem como titular ou Abel Ferreira vai manter aquele esquema que ele está fazendo, colocando Alan, Maurício e John Arias para jogar junto e Flaco Lopes ali na frente? Não sei, na minha opinião, simplesmente um achismo que eu tenho, ainda acho que nessa, se bem que também no jogo passado eu achei, mas eu acho que nessa o Vitor Roque começa como titular. A dúvida que fica também é sobre os laterais. Abel Ferreira vai manter o Arthur Giai ou já vai entrar com Kelvin e Piquerez? Para mim, Piquerez vai ser titular, a dúvida só que eu tenho é se o Kelvin vai voltar nessa titularidade ou o Giai, que estava muito bem nos últimos jogos, vai manter essa constância e assumir a lateral direita do Palmeiras. A verdade é que clássico não se joga, clássico se ganha. E nós sabemos que o diretor do São Paulo, todo mundo do São Paulo coloca aquela pressão na arbitragem, mas simplesmente é algo que fica explícito. São Paulo e a diretoria faz isso para ter uma muleta, se caso o Palmeiras vencer esse jogo, eles conseguirem camuflar a incompetência da diretoria, a incompetência dos jogadores do São Paulo por ter perdido um clássico e ter perdido os últimos 11 também. Foi assim, eles se camuflam e se escondem atrás da arbitragem para não falar da incompetência que é o time do São Paulo. Assim foi naquela virada do Palmeiras, que sim teve erros, no último jogo teve erro sim da arbitragem, que poderia ter marcado pênalti na mão, que pegou do Gustavo Gomes, mas deu um pênalti ridículo, ou seja, compensou o São Paulo, agiu na forma compensatória, mas eles não falam isso, porque a hipocrisia reina lá pro lado do Morumbi. O importante é que o Palmeiras tem que aproveitar sim o bom momento de John Arias, um jogador que é o trunfo do Palmeiras para esses jogos, que fez né, seu primeiro gol aí contra o time do Botafogo. O Palmeiras também conseguiu esses 3 pontos importantes, mas não só o gol, ele foi coroado com uma excelente partida, transformou o time do Palmeiras bem mais ofensivo, por mais que o Palmeiras no final acaba com algumas modificações, sofrendo um pouquinho, coisas que não poderia sofrer, principalmente quando se trata de clássico. O Palmeiras ele é muito incisivo e vamos lembrar que o Maurício tem excelentes momentos na temporada contra o São Paulo. Os 2 últimos jogos o Maurício deixou a sua marca, inclusive belos gols, um deles praticamente ali de fora da área, e o Maurício também que vem em um bom momento. Muito foi se falado que John Arias vinha no lugar de Maurício, no fim, é a melhor dupla que nós temos ali pro meio de campo, se não for o trio, junto com o Alan. Então, Abel Ferreira pode sim repetir a mesma escalação contra o Botafogo, mas é uma incógnita que o torcedor não consegue muito desvendar o que se passa na cabeça de Abel Ferreira. Só sei que o Abel Ferreira hoje tem um esqueleto, principalmente na parte defensiva. Murilo com certeza vai ser titular, porque vem fazendo excelentes partidas no sistema defensivo, deixando mais consistente juntamente com o Gustavo Gomes. As dúvidas seriam na lateral. E na verdade para mim na lateral direita, porque Piquerez deve sim ser titular nesse jogo. Aí só resta saber se vai ser o Kelvin ou o Giai. Eu colocaria o Giai, que fez excelentes partidas, e o Kelvin não vinha tendo bons jogos. Tudo isso teve um gostinho a mais nesse clássico por ser uma disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão brigando ponto a ponto, se encontram empatados no número de pontos no momento, então é a chance de ter um distanciamento, aí, de uma diferença de 3 pontos para que possa continuar nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com certeza tem muita rodada pela frente, muita coisa para acontecer, as coisas vão tendo um desfecho só lá nas últimas rodadas, e como o Campeonato Brasileiro é extremamente disputado, não se pode perder pontos à toa. E se der pelo menos para pontuar um empate,
fora de casa, isso vai fazer muita diferença lá na frente. O Palmeiras também tenta manter as invencibilidades na temporada dos clássicos. Palmeiras que não perdeu nenhum clássico na temporada até agora, só venceu os clássicos disputados. Mas não é uma tarefa fácil. Nunca foi fácil, o Palmeiras nunca teve vida fácil jogando lá no Morumbi. Mas, por um outro lado, o Palmeiras é um time que sabe e tá sabendo nessa temporada jogar os clássicos de forma efetiva, nem sempre demonstrando o melhor futebol. Só que, o importante é os 3 pontos, torcedor. Não adianta a gente ficar, não sei o que, muitos jogos, os jogadores ainda estavam cansados e a gente exigindo a melhor atuação deles. Mas o importante é o Palmeiras ir e pegar esses 3 pontos para ficar um pouquinho mais tranquilo nessa liderança. Aí depois vem a data FIFA. O Palmeiras precisa fazer uma gordurinha para conseguir ficar tranquilo após essa data FIFA. Contamos com a volta do Paulinho. Todo vídeo aqui, você que me acompanha sabe que eu falo isso e a gente fica na expectativa com a volta do Paulinho. Tem notícias falando que ele ainda apresenta certos incômodos, que no caso o departamento do Palmeiras médico, o núcleo de saúde e performance, fala que é algo normal por conta da sua cicatrização óssea, que demora um pouquinho mais. O importante é ele não ficar com aquela dor que ele tinha antes, mas sendo muito sincero, para mim ainda é uma incógnita essa volta do Paulinho, a volta do nosso camisa 10. Falando um pouco sobre o time de São Paulo, é lógico que o São Paulo vai vir com uma postura diferente. Tem um técnico novo agora, o Roger Machado assumiu essa responsabilidade. Os últimos clássicos quem estava assumindo era o Crespo. Então, lógico que o São Paulo vai vir com uma postura diferente. Tem que tomar cuidado com os jogadores como o Caleri, que dificilmente erra gol, mas sempre quem tá marcando ele é o Gustavo Gomes, que consegue fazer isso muito bem, ou até mesmo o Murilo, né? Os dois ali, acabam com o Caleri e o Luciano também. O problema maior é o Marcos Antônio. Acho que é isso mesmo o nome dele, que é um jogador que é diferente. Ele, em poucos passes na bola, ele consegue deixar o jogador na cara do gol ou criar várias jogadas diferentes para o time do São Paulo. E isso torna e deixa esse time do São Paulo muito forte, além de Danielzinho, que é um jogador que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado também. E o São Paulo tem laterais bons, né? O Enzo Dias é um lateral que joga muito bem. E o Palmeiras precisa aproveitar um pouco esse sistema defensivo, que normalmente o Sabino tá ficando ali de titular, que é um zagueiro que costuma falhar. Então o Palmeiras precisa ficar atento e explorar esses defeitos do São Paulo para tentar sair com esses 3 pontos fora de casa. Lembrando que Abel Ferreira ainda tem o seu elenco aí 99,9% à disposição, tirando o Paulinho. Então pode montar a estratégia que ele quiser, pode deixar o jogador para o segundo tempo que ele quiser. Mas temos à disposição tanto o Vitor Roque quanto o Murilo. Temos a opção de entrar com o Alan de titular ou deixar ele no banco. O importante é que a estratégia seja bem montada, bem traçada, buscando esses 3 pontos. E é o que o Abel Ferreira sabe fazer muito bem, além de trabalhar a parte tática, trabalhar o mental dos jogadores para um jogo dessa proporção, um jogo desse tamanho, se tratando principalmente de um jogo fora de casa. Também nós sabemos que quem vai apitar é o Daronco. E esse juiz arbitrais já entra pressionado contra o Palmeiras. Agora, para apitar um Palmeiras e São Paulo, imagine como que tá a cabeça do Daronco nesse momento. Então, pode esperar que vai ter todo aquele burburinho. Os bastidores vão ser a mesma coisa de sempre, que é entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo não admite ficar tanto tempo assim sem ganhar do Palmeiras. São 11 jogos e com isso surge muitos pretextos, surge muita gente na mídia inventando coisa que não existe sobre o time do Palmeiras, mas isso vai ser sempre assim, porque o Palmeiras nos últimos anos se tornou uma potência, se tornou um time multicampeão e não vive mais de migalha de passado. O Palmeiras hoje tem a realidade dele e tem os seus títulos atuais e propriedades para falar, que sempre tá brigando por títulos em todas as competições, tá disputando a Libertadores. Para você ver, são 2 extremos, é um time de Libertadores e um time que tá disputando Sul-Americano. Então existe uma diferença grotesca assim dos últimos 5 anos entre os 2 times. Inclusive o Palmeiras tem mais números de vitórias, né, dos confrontos contra o São Paulo. Então é algo que se vai se construindo e sempre tem essa polêmica de bastidores, porque todo mundo quer vender o seu peixe, todo mundo quer defender o seu time. Só que o Palmeiras tem que se concentrar, porque independente do que for, eles vão colocar pretexto e desculpa para tirar um mérito da vitória do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que ir lá e vencer, porque eles vão falar, independente de como for, eles vão falar, a não ser, as coisas ficam em silêncio só quando acontece com o Palmeiras. Se tiver um erro grotesco contra o time do Palmeiras, se tiver um erro grotesco a favor do São Paulo, aí você vai ver que a mídia, que os São Paulinos ficam em silêncio, porque a hipocrisia começou a fazer parte um pouco desse DNA
né, do São Paulino. Mas é isso, torcedor. Estamos torcendo para que o Palmeiras consiga esses 3 pontos. Deixa o seu palpite aqui nos comentários, a sua sugestão, né, de como que o Palmeiras deve entrar para essa partida. E mais uma vez, se inscreve aqui no canal se você ainda não apertou o botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho, deixa o seu like. Como eu falei, ajuda muito para eu preparar conteúdos muito legais aí para você estar assistindo de pré-jogo, além de começar a estruturar lives para você assistir. Se tiver sugestão também, estamos totalmente abertos. E muito obrigado por assistir até o final e avante palestra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida.